Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E hoje é um dia especial, dia de celebração ao Senhor, não só porque estamos aqui em sua presença, o adorando na beleza de sua santidade e aprendendo a sua palavra, mas sobretudo porque hoje estamos comemorando o dia da Bíblia. Sim, o dia da Bíblia, o livro sagrado, a escritura sagrada, a palavra de Deus revelada, através da qual nós conhecemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conhecemos o nosso Deus, conhecemos a nossa condição de pecado, conhecemos a provisão de Deus para as nossas vidas e conhecemos também o nosso destino final, a eternidade que está reservada nos céus para cada um de nós. Hoje é o dia de celebrarmos ao Senhor, agradecermos por esta escritura tão maravilhosa que Deus proporcionou para revelar-se à humanidade. E aproveitando a oportunidade, para lhe perguntar, você já leu a sua Bíblia hoje? Você já se debruçou sobre ela hoje? Leia o texto da Bíblia hoje, leia a palavra de Deus, não deixe de ler a Bíblia. Cada dia que você amanhece o dia, começa o dia lendo um texto da Escritura, seu dia começa melhor. E nesta manhã nós vamos agradecer ao Senhor por esse dia tão maravilhoso pela Escritura Sagrada. Temos a honra de ter a Bíblia traduzida em nosso idioma. Há muitas nações, como nós estudamos aí na lição passada sobre Janela 10/40, muitas nações que ainda não têm, muitos povos, melhor dizendo, que não têm ainda a Bíblia traduzida. Há outros que não têm um versículo ainda traduzido. Então hoje é a oportunidade não só de agradecermos a Deus pela Sagrada Escritura, mas orarmos ao Senhor para que Deus levante tradutores, para que Deus vocacione homens e mulheres que se dediquem ao estudo de linguística, ao estudo de línguas estrangeiras, com a finalidade de abençoar estes povos com a palavra de Deus. E neste momento nós queremos enviar a nossa saudação, nós não vamos esquecer de enviar a nossa saudação aos nossos irmãos da terceira idade, que estão todos os domingos pela manhã nos acompanhando. Também nos irmãos da terceira idade estão também os pastores jubilados. Alguns pastores jubilados têm nos comunicado que têm estado todos os domingos pela manhã, acompanhando aqui a Escola Bíblica Dominical. Receba aí um forte abraço do nosso pastor presidente, da irmã Judite Alves. Continue abençoando a você, a sua esposa, todos os seus familiares. Vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre a nossa Escola Dominical. Se você puder fechar seus olhos, feche nesse momento e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, por este momento tão especial que nos concede de podermos mais uma vez, ó Deus, receber um investimento de Tua parte. Sim, Senhor, investimento, porque nos deste a oportunidade de poder abrir os olhos e mais um dia poder, Senhor, contemplar a Tua criação e usar esse tempo que Tu nos deste hoje, Senhor, para usar para a Tua glória. Queremos, neste momento, pedir uma bênção em favor de todos aqueles que estão sendo acompanhados, Senhor, que estão sendo alcançados através da Rede Brasil. Tu sabes, Senhor, a necessidade dos Teus filhos. Continua estendendo as Tuas mãos, ajudando, fortalecendo, dando da Tua graça e do Teu Santo Espírito. Nos desperta a cada dia, Senhor, a vivermos uma vida de maior comunhão, de maior devoção, de leitura da Tua palavra, e queremos Te render graças, Senhor, porque nós temos a Tua palavra em nosso idioma, Senhor. Levanta neste dia, Senhor, homens e mulheres, Senhor, que dediquem o seu tempo, Senhor, ao estudo, Senhor, de línguas, ao estudo, Senhor, ao estudo de linguística, Senhor, com a finalidade de abençoar outros povos com a tradução das Escrituras.
Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, ajuda o teu filho, continua dando força, saúde, vigor, Senhor, evangelista Sonivaldo e a toda a equipe, Senhor, que está trabalhando na produção deste trabalho. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor. Vamos convidar o presbítero, o irmão Jailson Aguiar, que irá aqui entoar os cânticos congregacionais. E não perca a oportunidade de, neste momento, você estar adorando ao Senhor. Estaremos colocando os hinos em tela para que você possa nos acompanhar e, como um grande e lindo coral, possamos adorar ao Senhor neste dia. Amém, glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Que alegria. Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical para louvar o Senhor. Queremos agradecer ao nosso querido, bondoso Deus pelo fôlego da vida. Também fazemos uma menção ao nosso querido pastor presidente. Também queremos agradecer ao escalado desta manhã. Vamos louvar ao Senhor conforme nos foi oportunizado, com muita alegria, com muito prazer. O hino de número 334 é o hino escolhido, sugerido na nossa lição da Escola Dominical. O fim vem, cuidado. O fim de todas as coisas vem, não tarda, cuidado, não queiras hoje recusar a graça do Salvador. Procura bem depressa ficar abrigado no sangue do Cordeiro, no sangue remidor. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. O fundamento do cristão é a rocha eleita, por isso pode resistir os ventos da tentação. A todo que sincero a Cristo aceita, o sangue do Cordeiro garante salvação. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. Quem, pois, ouvir há de viver com Cristo na glória. Quem não ouvir há de morrer, tormentos padecerá. Pois quem deseja sobre o mal a vitória, no sangue do Cordeiro poder encontrará. Aleluia! Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. Aleluia! Este é o precioso sangue de Jesus Cristo. O hino de número 357, amados. O fim das lutas. Vamos louvar ao Senhor.
Quando esta vida de lutas cessar, vou para o céu meu descanso gozar. Com meu Jesus lá na glória sem fim. Oh, que ventura será para mim! Oh, que prazer! Glória a Jesus! Eu hei de ver no céu de luz. Nunca morrerá Jesus, sempre ver. Oh, será gozo do céu para mim. Penso na paz e no grande amor do lar celeste do meu Salvador. Em ver seu rosto, em sorrir pra mim, na grande glória do dia que vem. Oh, que prazer! Glória a Jesus! Eu hei de ver no céu de luz. Nunca morrerá Jesus, sempre ver. Oh, será gozo do céu para mim. Pais e amigos, irmãos, hão de estar no santo reino de gozo cantar, sempre alegres, louvando ao Senhor, gozando as bênçãos do seu Criador. Oh, que prazer! Diga sim, glória a Jesus. Eu hei de ver no céu de luz. Nunca morrerá Jesus, sempre ter. Oh, será gozo do céu para mim. Amém. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 11, que tem como título Missões e a Igreja Perseguida. Semana passada nós estivemos estudando sobre a janela 10/40 e o texto áureo da lição desta semana nos diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. A verdade prática nos diz: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título: a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Segundo tópico, a perseguição cristã na atualidade. E o terceiro tópico, como ajudar a igreja perseguida. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 6, versículos 8, 9, 13, 14 e capítulo 8, versículos do 1 ao 4. Se você não dispõe de um exemplar da revista ou da escritura, não tem problema, nós estaremos dispondo o texto aí em tela para que você possa nos acompanhar nessa leitura bíblica em classe. Vamos ler? Atos capítulo 6, versículo 8 nos diz: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos, e 2 sirineus, e 2 alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Amém. Queridos irmãos, nesse momento vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele pela leitura de sua palavra. E hoje, se você ligou a sua TV neste momento, nós mencionamos no início da nossa escola dominical. Hoje estamos comemorando o dia da Bíblia, então vamos celebrar esse dia, agradecer ao Senhor. Vamos, se você não tem um hábito de fazer uma leitura programada da Bíblia, uma leitura diária da Bíblia, assuma esse compromisso hoje. Assuma esse compromisso hoje de ler a Bíblia todos os dias, e você vai ver que a sua vida será, ou vai se tornar, o seu dia vai se tornar melhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela leitura de tua palavra que foi realizada, Senhor, e queremos neste momento pedir uma bênção em favor do teu filho que irá ministrar a tua palavra. Continua estendendo as tuas mãos, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os dízimos e ofertas. Vamos convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder aqui com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor. Como é bom, nesse domingo de manhã, estarmos aqui, estarmos na Escola Bíblica Dominical, nesse culto maravilhoso que está acontecendo aqui na Rede Brasil, mas que acontece também aí na sua casa, aí no seu trabalho, aonde você estiver. Sabe por quê? Porque você também é um adorador, você está adorando a Deus. E o culto, como você bem sabe, ele se inicia com os louvores, a pregação da palavra de Deus, leitura e pregação, mas existe também um momento muito importante no culto, que é justamente o momento do ofertório, porque o ato da oferta não é somente chegar e dar um dinheiro, não, a oferta também é um ato de adoração a Deus. A oferta, ela tem que partir de um coração voluntário, de um coração que ama a Deus, que está agradecido ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Ofertar, querido, é um ato de adoração. Não é a quantidade, mas é a forma como é feita, como você deposita e representa a sua adoração a Deus através dos seus dízimos e da sua oferta. E meu querido irmão, para fundamentar isso que nós estamos falando nessa manhã de domingo, eu quero ler um versículo com você, um versículo bem conhecido no texto bíblico, que encontra-se registrado lá no 2º livro de Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo de número 7. Esse texto bíblico que nós lemos aqui já várias vezes, mas ele tem algo especial, porque ele mostra realmente a natureza, ou
não somente a natureza, primeiramente a intenção de quem está dando a oferta e depois a natureza da oferta e último, como é que Deus recebe as nossas ofertas. Capítulo 9 e o versículo 7 da segunda epístola aos Coríntios, diz o texto sagrado. Diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dar com alegria. Quero reforçar essa última frase: Deus ama ao que dar com alegria. Então, querido e amado irmão, se você pode fazer isso nessa manhã de domingo, faça para a glória de Deus e o benefício da Igreja do Senhor Jesus. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, você que está em outro estado, você que está também nas cidades vizinhas ou que não tem a possibilidade de chegar ao templo com tanta frequência, a Rede Brasil vem disponibilizando alguns canais e o canal que está aparecendo agora aí na sua tela é o site da igreja, www.iedprplay.org.br. Quando você acessar esse site, você vai ver várias opções, mas tem uma que é um botãozinho na parte superior que está escrito assim: quero contribuir. Quando você clica nele, é redirecionado a outra tela e na tela seguinte, dependendo da natureza da sua oferta, você pode dar seu dízimo, você pode dar sua oferta, você pode contribuir com o sistema de comunicação da igreja, também você pode contribuir para missões e até mesmo pagar um voto. Como é que a gente faz isso? Utilizando uma das contas da igreja que aparece agora para você: PayPal e PagSeguro, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e o Banco do Bradesco. Você pode apontar a câmera do seu celular ou seu smartphone para o QR Code que está aparecendo aí, você será redirecionado a uma das contas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E agora aparece para você a chave do Pix, está lá, 10.632.404, 1000 ao contrário, dígito de número 51. E eu lembro a você que todo depósito tem que ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, querido irmão em Cristo Jesus, faça isso com amor, faça com voluntariedade, faça com prazer, faça no sentido de adoração ao Senhor. E queridos, vamos agora agradecer a Deus, vamos fazer uma oração de agradecimento, mas por quê? Pela vida, pelos bens que nós temos, pela graça que o Senhor nos concede, pelo alimento que chega em nossa mesa, que Ele não deixou faltar e não deixará faltar. Vamos também nessa oração incluir aquela pessoa que está desempregado, aquela mãe que está aflita porque o marido está desempregado ou simplesmente o filho. Vamos orar juntos, vamos chegar diante do Pai Celestial. Se você pode fazer isso nessa manhã de domingo, faça conosco. Vamos orar ao Senhor, nos acompanhe nessa oração. Pai eterno, Cristo amado, Deus maravilhoso, Senhor da glória, queremos te agradecer, queremos te louvar pelo pão que chega em nossas mesas, pelo alimento que tu concede a teus filhos. Recebe a nossa gratidão que desse momento se faz presente através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. E queremos incluir também nessa oração, Pai, um pedido especial por aqueles que estão desempregados. É aquela mãe que nesse momento está ajoelhada pedindo emprego, aquele chefe de família que está rogando uma porta de emprego. É esse filho que está querendo ajudar em casa, esse servo teu que quer contribuir, mas não pode. Senhor, usa de misericórdia, estende tua mão santa, tua mão poderosa, abre as portas, faz milagre nessa manhã de domingo. Recebe a nossa gratidão e a nossa adoração no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e nesse momento o pastor Nadi Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar e engrandecer ao nome do Senhor Jesus. Você fica conosco adorando a Deus. Amém, amados. Vamos louvar o Senhor. Hino de número 422. No céu não entra pecado. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado
pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Aleluia! Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade. Cante essa esperança. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Aleluia! Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Amém. Queridos irmãos e amigos, vamos para um momento especial, momento importante de nossa escola bíblica dominical, o momento da exposição de nosso estudo. Vale destacar que é importante que você, meu irmão, minha irmã, que já nos acompanha já há um certo tempo, acredito que já tem o seu caderninho de anotações, sua Bíblia, sua revista. Se você não tiver a revista, tem aí um caderninho de anotações. Nós estaremos trazendo aqui para os irmãos, além da revista, o conteúdo da revista que sempre dispomos em sua tela. Estamos agora iniciando um novo momento da nossa escola bíblica dominical, colocando também alguns slides para dinamizar um pouco mais a nossa aula, não ficar apenas uma preleção, uma exposição verbal daquilo que está sendo apresentado. Então, é importante que nesse momento pare de fazer o que você está fazendo. Vai haver agora um momento da exposição da palavra e é importante que você esteja bem focado com a sua Bíblia, com sua revista, seu caderninho de anotações para aprender a palavra do Senhor. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o professor
e auxiliar Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, como é bom, pela misericórdia de Deus, estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical para comentarmos e participarmos de mais uma lição. Dessa feita, nós estamos com a lição de número 11, que tem por título Missões e a Igreja Perseguida. Essa é a capa da lição que está aparecendo aí na sua tela. Você pode até nos acompanhar. Se você tiver com a lição, fica com a lição aberta. Se você tiver sem lição, nos acompanha. Vamos ler o textuário juntos? Vamos lá ver o textuário. Diz assim a palavra de Deus, está registrado no segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E também todos os que querem piamente viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Na nossa verdade prática diz, precisamos aprender com os cristãos perseguidos, aspecto da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Querido irmão em Cristo Jesus, como sempre fazemos aqui na Escola Dominical, vamos começar pelo título da lição, Missões e a Igreja Perseguida. É o que aparece justamente aí na sua tela. Querido irmão, todo trimestre está falando sobre missões. Só que agora, a lição de número 11, nós vamos relacionar missões à igreja perseguida. E falando de perseguição, não é uma coisa nova no texto bíblico, porque a Bíblia já preconizava desde o Antigo Testamento, e isso fica muito mais evidente no Novo Testamento, a questão que os cristãos serão perseguidos. Aí você pergunta, mas perseguido por quê? Qual razão? Quais os motivos? Se você olhar pelo lado da história secular, os motivos podem ser vários. Se você olhar pela Bíblia Sagrada, nós podemos resumir da seguinte maneira. A igreja de Cristo, a igreja, quando eu me refiro à igreja, onde Cristo ele é a cabeça, onde nós somos membros desse grande corpo, a igreja, essa unidade mística que forma o corpo de Cristo, formado por todos os cristãos que são lavados, remidos pelo sangue de Cristo, que vão morar no céu. Essa igreja do Senhor, ela vai sempre no sentido ela vai sempre contra o mundo. Ela navega contra a correnteza. O sistema mundano tem uma forma de pensar, tem uma forma de agir totalmente contrária às Escrituras Sagradas. Mas a igreja do Senhor está alinhada às verdades centrais da palavra de Deus. E a palavra que é de Deus, e a palavra que emana do próprio Deus, a igreja está alinhada a ela. O que é que acontece? São dois mundos distintos, dois mundos diferentes. E a igreja sempre vai na contramão. Por aí você já vê que o primeiro motivo da perseguição que a igreja ela enfrentou no passado, e enfrenta no presente e ainda enfrentará até a volta de Cristo Jesus, sempre vai ser por causa disso. A igreja vai sempre na contramão, sempre contra os valores mundanos presentes justamente no mundo. Então, depois que você sabe disso, missões e a igreja perseguida, vamos fazer o seguinte, outra pergunta que provém desse título da lição. Como é que a igreja perseguida, ela faz missões? Aí nós temos que falar, vamos tentar trabalhar hoje aqui da seguinte maneira. Como aconteceu no Novo Testamento, como foi que a igreja fez missões no Novo Testamento, a igreja sendo perseguida, e vamos falar também de como é a igreja perseguida nos dias de hoje, como a missão também se realiza nos dias de hoje. E eu quero convidar você, meu querido irmão, para nós lermos a nossa lição. Vamos logo para a lição, tópico 1 e o item 1, para nós entendermos algumas coisas. Diz assim o texto: a igreja nasceu em um contexto de perseguição. A perseguição contra Estevão, o primeiro mártir,
Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga chamada dos Libertos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e versículo 9. O texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, subornos e de falsas testemunhas, fazendo com que Estevão disputasse com eles a respeito das Escrituras. Atos capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 53. Volta a tela aqui para a gente. Queridos irmãos, vamos nessa linha de raciocínio. Você já sabe que a igreja faz parte da igreja ser perseguida, porque ela está sempre na direção contrária do mundo. Quando você leu conosco 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz assim o texto sagrado: e também todos os que querem piamente, no sentido de ter vida piedosa, qualquer crente que quiser ter uma vida piedosa, ele sofrerá perseguições. Então isso já está registrado no texto bíblico. Agora, no Novo Testamento, como se deu? No Novo Testamento nós temos uma perseguição que foi um levante inicialmente contra a igreja de Cristo naquele momento. Você tem fariseus e saduceus que se levantaram contra a igreja do Senhor Jesus. E diga-se de passagem que eles se levantaram contra o próprio Senhor Jesus antes de Jesus ser morto e de Jesus ressuscitar. Mas um exemplo claro e típico da perseguição que se levantou com muita ênfase é justamente o episódio que temos como personagem principal Estevão. Se você abrir a sua Bíblia conosco, vamos abrir a palavra de Deus, você que está em casa, pegue Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6 do livro de Atos. Tem um texto, talvez um texto que vai representar muito bem esse nível da perseguição. Atos capítulo 6 e o versículo de número 8. Veja o que é que a Bíblia diz. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse é o versículo número 8. Cheio do Espírito Santo, cheio de poder, os sinais e as maravilhas acompanhavam o ministério de Estevão. Mas nesse momento que Estevão está sendo utilizado como instrumento de Deus e está combatendo o reino das trevas e milagres estão acontecendo, lá no versículo 9 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, diz que levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada Sinagoga dos Libertos, e um dos sirineus, dos alexandrinos, e da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 9, essa partezinha logo inicial do versículo, porque quem passou a disputar com Estevão, veja, Estevão somente um, Sinagoga dos Libertos, sirineus, dos alexandrinos e daqueles que estavam na Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão. Observe que é uma desvantagem muito grande, são praticamente 4 grupos aqui, ou melhor, 5 grupos na verdade contra uma só pessoa. Aí por quê? Porque o evangelho está sendo pregado com poder, está trazendo libertação e está trazendo justamente cura. Aí o versículo 10 continua dizendo o seguinte: como não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam, observe como a perseguição vai se dar início. E esse modus operandi funciona, ou melhor, é utilizado até o dia de hoje. Versículo 11, então subornaram uns homens, primeira coisa, suborno, que dissessem, ouvimos-lhes proferir palavras contra Moisés e contra Deus. Versículo de número 12 diz assim, e excitaram o povo, os anciões e os escribas, investindo com ele, e o arrebataram e o levaram ao conselho. Versículo 13, apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e contra justamente a lei. Então a primeira estratégia que foi utilizada foi o suborno. A segunda estratégia foi excitar a multidão, e a estratégia principal foi utilizar-se da mentira, da falsa testemunha. Então observe, fizeram tudo isso para conter a pregação do evangelho, ao ponto que Estevão foi levado ao conselho e Estevão foi acusado de blasfêmia de maneira mentirosa. Você já observou conosco aqui,
Suborno, mentiras, excitar a multidão por causa de uma pregação genuína da palavra de Deus. Ao ponto que você já sabe a história, mas vamos adiantar isso daqui para você também, relembrar para aqueles que já viram essa história. Estevão foi morto a pedradas, de uma maneira cruel, de uma maneira horrível ali. Mas observe, meu querido irmão, uma coisa: silenciaram a voz de Estevão por intermédio dessa perseguição que foi levantada contra a igreja do Senhor. A voz de um mártir, ela foi silenciada, mas a voz da igreja, ela não foi silenciada. Como da mesma maneira até o dia de hoje. Existem países onde a perseguição contra a igreja é muito severa. Nós vamos mostrar alguns gráficos daqui a pouco para você. Muito severa. Tem outros que são moderados e tem locais que parece que o evangelho não é perseguido, mas é perseguido através justamente da mentira, da calúnia, das leis que tentam conter e amordaçar a igreja. Mas é bom deixar claro uma coisa: a igreja sempre falou em todos os tempos, porque ninguém consegue calar a boca da igreja, porque a igreja está falando a palavra de Deus. Pode silenciar um homem, mas silenciar a igreja é impossível. Querido irmão, eu vou pedir uma tela, a tela dos slides, que vai aparecer para você nos acompanhar, já que nós estamos falando dessa perseguição logo no início da igreja cristã. Você está vendo aí sobre Estevão. Observe bem, a igreja ela nasceu em um contexto de perseguição. Estevão foi acusado injustamente, esse é o modus operandi. Estevão, diante da morte, ele viu os céus abertos e o resultado da morte de Estevão. Esse resultado está lá no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos e o versículo número 1. Eu quero que você nos acompanhe. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 8 e o versículo 1. Qual é o resultado da perseguição? Antes de comentarmos, diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto justamente os apóstolos. Observe, mataram Estevão, a perseguição se inicia com a morte de Estevão, mas o sangue de Estevão que caiu naquela terra, eu posso falar para você nessa manhã aqui, de uma maneira metafórica, aquilo ali foi sementes que foram utilizadas para que a igreja do Senhor crescesse. Capítulo 8, versículo número 1, diz a palavra de Deus o seguinte, que com a morte de Estevão, a igreja ela se espalha. Já observou que a perseguição tem essa característica de espalhar a igreja, mas não é espalhar num sentido negativo. De maneira que o evangelho agora começou a chegar em Samaria, o evangelho chegou na Cilícia, o evangelho foi se propagando por todo o império a partir dessa perseguição. Quer dizer, quem achava que ia silenciar o homem, fez com que várias vozes, em um único som, dissesse que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus renova, Jesus prepara, Jesus leva para o céu. Então, a partir da perseguição, o evangelho cresceu mais ainda. E, meu querido irmão, não foi só Estevão que passou por esse ato brutal, né? Foi vitimado, né? Por esse ato brutal de ser apedrejado. A próxima tela, por favor. Eu vou utilizar a tradição. Observe bem, a primeira epístola de Clemente, é bom que se diga que a primeira epístola de Clemente, você está vendo na tela a imagem, ela não faz parte da Bíblia, está até destacada, a superintendência destacou, não faz parte da Bíblia Sagrada, mas é um livro que, do ponto de vista histórico, ele pode ser confiável. Vítima da perseguição religiosa de Nero, Nero é o imperador romano, foi um dos imperadores romanos, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por se sentir indigno de morrer como cristão. Segundo a tradição, o fato se deu no circo de Nero, onde hoje funciona justamente o Vaticano. Passe aí, por gentileza, a próxima tela, que mostra como os discípulos do Senhor, não essa, mas a próxima, por gentileza, que mostra como os discípulos do Senhor foram vitimados. Observe bem, eu quero ler com você, nos acompanhe. Olha, André foi crucificado em uma cruz em forma de X,
Tiago, irmão do Senhor, foi decapitado, você pode ver em Atos capítulo 12, versículo 1. Tiago, irmão de Jesus, crucificado no Egito. Judas, irmão de Jesus, que não é o Judas que traiu, foi sacrificado na Pérsia. E Filipe foi enforcado na Frígia. E Bartolomeu esfolado vivo, só não diz na verdade o local. E Mateus, sim, Mateus escreveu o evangelho que leva seu nome, morto à espada na Etiópia. Tomé, um personagem bem conhecido no Novo Testamento, foi traspassado por flechas. E Lucas se escreveu o evangelho, segundo Lucas, foi enforcado numa oliveira na Grécia. E Marcos, aquele que escreveu o livro que recebe o seu nome, o Santo Evangelho segundo Marco, foi esfolado vivo em Alexandria. A tela anterior, por gentileza, porque diz o seguinte: a igreja nasceu em um contexto de perseguição, aí é quando mostra justamente a morte do apóstolo São Paulo. O apóstolo Paulo, no ano 64, foi morto também pelo imperador Nero, só que ele não foi crucificado de cabeça para baixo como Pedro, ele foi decapitado, que por ser cidadão romano, nenhum cidadão romano, ele iria para uma cruz, ele seria justamente decapitado. Volta a tela agora para a gente, aqui. Querido irmão em Cristo Jesus, você está observando como a perseguição foi ferrenha. E deixa eu abrir um parênteses também para dizer uma coisa a você. Essas informações que você viu, elas são extraídas da tradição. É bom que se diga que nenhuma dessas informações estão no texto bíblico, a não ser aquela que fala de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Mas a tradição, que pode se falar, a tradição dos primeiros pais da igreja, aquela tradição, ela é confiável nesse sentido. E o que nós podemos tirar como lição é que a primeira perseguição que foi empreendida contra a igreja do Senhor foi uma perseguição violenta. Você está vendo pessoas sendo decapitadas, outros sendo esfolados vivos, outros crucificados numa cruz de oliveira. Quer dizer, coisas dessa natureza. Foi assim que aconteceu. E querido irmão em Cristo Jesus, a igreja, ela vivenciou isso no passado. Mas lembra que eu falei para você uma coisa? Que isso sempre acontece. E o modus operandi acontece. Isso que aconteceu no passado, ainda hoje acontece. Em alguns países, de maneira muito agressiva e violenta. Mas lembre de uma coisa. A igreja pode ser perseguida. Mas mesmo sendo perseguida, ela faz missões. Por isso que o título da nossa lição é esse: Missões e a Igreja Perseguida. Lembre sempre de Atos capítulo 8, versículo de número 1. A igreja se espalhou por causa da perseguição, com a morte de Estevão. Mas foi justamente nesse momento que a igreja ela se espalha pelo império, que ela começa a crescer mais ainda e vai crescendo mais. Querido irmão, vamos fazer o seguinte: nós estamos vendo essa perseguição que aconteceu no primeiro momento da igreja, que está relatada no livro de Atos dos Apóstolos, e algumas informações extra-bíblicas que eu estou trazendo para você. Mas vale mencionar também 2 tipos de perseguições que a igreja passou. Primeiro, a perseguição onde fariseus e saduceus se levantaram contra os cristãos. Isso está muito vívido e muito bem relatado no livro de Atos dos Apóstolos. Mas a outra perseguição que há de ser levantada, deixa eu corrigir aqui, que foi levantada, foram as perseguições imperiais. Aí você viu citar o nome de Nero, o imperador Nero, que no circo, é circo mesmo, que Nero tinha um circo. Em muitos momentos ele matou diversos cristãos justamente no circo, né? Ali. Por sinal, diz a tradição, como você leu na Epístola de Clemente, que não faz parte do texto bíblico, que possivelmente o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo naquele ambiente. Então, as perseguições imperiais. Então, nós temos 2 tipos de perseguição aqui que a igreja enfrentou e ainda hoje enfrenta. Uma perseguição religiosa e a outra uma perseguição institucional, do ponto de vista governamental, quando os líderes do governo se levantam contra a igreja. E a outra
quando religiões, né, se levantam, movimentos religiosos se levantam também contra a igreja de Cristo Jesus. Mas lembre, ninguém cala a igreja. É impossível. A igreja sempre irá pregar. E queridos, vamos lá para o tópico 2 na nossa lição? Que o tópico 1 nós já falamos sobre ele. O tópico 2 que vai aparecer na sua tela agora. O título dele é A Perseguição Cristã na Atualidade. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática, serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o auxílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. Volta a tela aqui para a gente. Vamos entrar agora nós já lemos o tópico 2 da lição, uma porção dela. Vamos entrar agora nessa discussão da perseguição cristã na atualidade. Você que está com a revista em casa, lendo, e você que leu aí na sua tela, percebeu que a forma que as perseguições elas acontecem, mutilação, exílio, prisão, mortes, pessoas que abandonam a família, não é diferente daquele quadro anterior que eu mostrei a vocês? O modus operandi ainda continua o mesmo. Perseguição religiosa e perseguição também do lado institucional, governamental. E na atualidade acontece sim. Tem uma tela que vai aparecer agora para você aí, que mostra um mapa. Tem uma tela que é Lista Mundial da Perseguição. Você está vendo essa tela aí, você está vendo. Pronto, é um mapa, o que é que significa cada país desse vermelho? Pronto. Deixa essa tela aí para você nos acompanhar. Primeiro, essa informação que está sendo exibida para você vem de um site chamado Missões Portas Abertas. O que você pode acessar, qualquer um que está nos assistindo nesse momento pode acessar. Ele tem um levantamento, ano a ano, dos países onde o cristianismo ele é perseguido, ele é intolerado. Esses 11 países que você está vendo, começando, quem encabeça justamente essa lista é a Coreia do Norte, depois vem a Somália. O que tiver pintadinho aí de vermelho, acontece que essa perseguição ela não é somente severa, ela é extrema. Países feitos Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Eritreia, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Sudão e por fim a Índia. Ser cristão, volta a tela aqui para a gente, daqui a pouco essa mesma tela vai voltar para você. Ser cristão significa perder a cidadania, perder os direitos, significa ser perseguido. Se você fizer uma busca rápida na internet, através de portais seguros, que nós temos os portais, ou melhor, as páginas da internet, Portal dos Mártires, por exemplo, que é um site que até o autor da lição citou ele, lá no tópico 3, ele na verdade citou 3 fontes de informações seguras sobre perseguição. Primeiro, o site da Sename, o segundo, Missões Portas Abertas, que é a informação que você viu é de Missões Portas Abertas, e por último, a Voz dos Mártires, que também é outro site que faz esse levantamento. São fontes seguras, porque eu acho que você já percebeu uma coisa, ou talvez você esteja em casa aí pensando, porque a grande mídia, né, é o termo que é geralmente usado, não traz essa informação com mais clareza. É algo que realmente fica difícil até explicar aqui, primeiro no objetivo do programa, mas essas informações dificilmente aparecem na grande mídia com grandes destaques. Quando muito aparece aquela informação, talvez assim, muito ligeira, de 2 ou 3 minutos. Por isso mesmo, né, por essa falta de informação, nós temos esses 3 portais que mostram os países onde a perseguição é extrema. No que eu estou falando para você de extrema, lembre do tópico 2, o item 1 que nós acabamos de ler. Pessoas que perdem a família, que são presas. Aí você pergunta, são presas por quê? Porque são crentes.
Você sabe que tem países que levar a Bíblia, ter a Bíblia na mão, se constitui um crime? Entregar uma literatura, como a gente faz no ônibus, na rua, muitas vezes no trabalho, na escola, quando a gente chega e dá uma literatura, olha assim, Jesus te ama, meu amigo, Jesus quer te salvar, pega essa literatura, lê essa literatura, que geralmente é um versículo bíblico, lê e medite. Enquanto nós fazemos isso aqui no Brasil com tanta naturalidade, em alguns países isso é proibido. Não é o objetivo do programa, mas deixa eu só lhe adiantar uma coisa, você pode fazer uma pesquisa se você quiser depois sobre isso. Existem locais que têm polícias especializadas, em alguns países que existem alas, alas que são alas da polícia que são especializadas em buscar justamente cristãos e crentes. E um país que encabeça isso mesmo aí, chama-se a Coreia do Norte. Por sinal, na lição, nossa lição, tópico 2 da lição e o item 2, por gentileza, coloca aí na tela, que tem muita gente que está sem lição de escola na mão, nos assistindo agora. Coreia do Norte, você está vendo lá, a nação mais fechada ao Evangelho. Segundo a classificação do portal Missões Portas Abertas, em primeiro lugar, em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho desde o início deste século. Nesses últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome, em um quadro desastroso. E, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa ela é considerada extrema. Esses são os 11 conhecidos em 2023. Vamos voltar para aquela tela para te mostrar uma coisa. Nós estamos no tópico 2 da lição. Vamos voltar para a tela que mostra a perseguição cristã na atualidade. Por gentileza. A tela, a perseguição cristã na atualidade. Nós mostramos a você os 11 países onde a perseguição ela é extrema. Aí vem os demais países onde a perseguição ela é severa. Quando está falando de extrema, porque de um lado tem morte, já do outro lado, na severa, há prisões, há tortura, há muitas vezes até mutilações. Onde é que a gente encontra isso? Que é que o site, portal Missões Portas Abertas nos traz essa informação. Você está vendo algum feito China, Iraque, Argélia, Mauritânia, A própria Colômbia, pertinho da gente aqui na América do Sul, também entra nesse ranking, Vietnã, Cuba também entra nesse ranking, onde o evangelho ele não é tolerado, onde o cristão ele é perseguido simplesmente pelo fato de ser cristão. A coisa fica mais séria se você ver a próxima tela que nós iremos apresentar a você. Observe bem, cristãos mortos. Todos esses dados que nós estamos fornecendo são dados atuais. O relatório do ano de 2023. Ou melhor, ele foi emitido em 2023, mas tem dados aqui que vai aparecer para você, que está na sua tela já aparecendo para você, que são dados que pegam do ano de 2019 até 2020. Olha, de outubro de 2019 até setembro de 2020, a quantidade de cristãos que foram mortos, 4.761 cristãos. Só que de 2020 para 2021, houve um salto nesse número de mortes, ou pessoas que foram mortas por ser cristão, 5.898. E tem um decréscimo de 2021 para 2022, mostrando 5.621 pessoas ouvidas. Meu querido irmão, volta a tela aqui para mim, depois eu volto para essa mesma tela que nós estávamos apresentando. Deixa eu ir agora para essa câmera para falar com você. Meu querido irmão, em Cristo Jesus, são números, 5.000 pessoas mortas pelo fato de ser crente. Olha, isso não é um dado da época da igreja primitiva, da Idade Média, não. Isso é um gráfico que mostra o que vem acontecendo hoje, nos nossos dias, que não é tão anunciado, que a gente precisa de portais como esse. Eu quero que, nesse domingo, você diante de Deus, faça um pacto com Deus, para você orar pelos missionários que estão nesses países. Orar pelos nossos irmãos
que estão nesses países, que não têm a mesma liberdade de ir para uma igreja, como eu e você, nós sempre vamos adorar a Deus, que não tem a liberdade de estar assistindo um programa desse pela TV, como você está fazendo agora, ou pelo celular, pelo seu tablet, não tem a mesma oportunidade. Eu estou mostrando esses dados para sensibilizar você. Nós estamos mostrando, né? Esses dados, sensibilizar no sentido de dizer assim: Senhor, toma conta da tua igreja. Senhor, usa de misericórdia com os teus filhos. Eu já disse em um programa aqui que nosso amado pastor presente, pastor José Alves, tem nos dado a oportunidade de sempre estar aqui refletindo com você em alguns tópicos da lição. Que enquanto num dia de domingo nós estamos aqui juntos adorando a Deus, nós temos irmãos que não têm templo, porque em alguns países não permite, e os templos deles são subterrâneos. Olha, não tem ar-condicionado, não tem banheiro, é um ambiente onde eles se escondem como se fosse uma caverna para cantar um hino, para ler um texto bíblico. Meu querido irmão, você é rico e você não sabe. Problemas humanos, problemas de caráter pessoal, sempre vai ter problema. Eu sempre costumo dizer que quem não quer problema nesse mundo, peça a Jesus para ele levar logo, porque no céu não tem problema. Mas não vale a pena você abandonar sua igreja, deixar o evangelho por causa de um problema ou outro. Tem pessoas que estão sofrendo mais, que querem ter a mesma oportunidade que a gente tem de estar num culto e não tem essa oportunidade. E outra coisa, não sabe nem quando é que vão ter essa oportunidade, por causa das leis do país. E me permita, nós oramos por tanta coisa. A gente pede a Deus carro, casa, a gente pede a Deus emprego, sai pedindo a Deus tanta coisa do ponto de vista material, que muitas vezes as nossas orações parecem aquele tipo de oração materialista, que a gente se esquece até de adorar a Deus. Mas reserve um tempo na sua oração para dizer assim: Jesus, tem misericórdia daqueles que estão na Coreia do Norte. Sim, tem crentes na Coreia do Norte. Daqueles que estão justamente da Eritreia, que estão no Paquistão, que estão no Afeganistão, que estão na Índia, estão em Cuba. Nós temos países aqui perto que a perseguição ela é severa, ela não chega a ser tão extrema como acontece nos outros países. Mas Cuba e Colômbia estão próximos da gente aqui, está aqui na América do Sul. Então, é um convite que não sou eu que estou fazendo, que eu sei que o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor, está falando aos nossos corações fortemente, até para a gente ressignificar algumas coisas que nós pedimos a Deus em oração, para dizer assim: Senhor, eu preciso pedir mais pelo teu povo, para que a tua mão santa, poderosa, grande, eterna, vá lá e simplesmente traga o conforto, traga alegria, traga paz nesses momentos de tanta perseguição. Vamos voltar lá para a nossa tela para você ver a realidade. Essa lição é excelente para a gente. Missões e a igreja perseguida, mas mesmo perseguida, as missões acontecem. Vamos voltar lá para a tela. Cristãos presos, né? Você está falando que é a diferença de extrema para severa, para quem está tendo para ter uma ideia mais clara, né? Na perseguição severa, nós temos cristãos que foram presos. Eu quero só, até para ganhar tempo, né, mostrar a você essa coluna que aparece justamente aí no meio, essa coluna mais alta, que mostra do ano de 2020 para 2021, 6.175 cristãos que foram presos. Sim, detidos, presos, condenados, e vale mencionar o seguinte: sem julgamento. Aí você está vendo, não, mas tem uma coluna pequenininha, que é de 2021 a 2022, pessoas que foram presas, são 4.000, mas é bom que se diga que esses dados aí são os dados que chegam até a gente, viu? Chegam. Próxima tela, por gentileza. Próxima tela, olha aí. Igrejas que foram atacadas. Valorize a sua igreja, valorize o seu templo. Igrejas que foram atacadas nos anos, está aí bem alto ali, a coluna do meio e maior, 5.110.
atacada naqueles países, que geralmente são os países da janela 10 por 40. Cristãos que foram sequestrados, né? Veja que houve um aumento. Os sequestros de 2021 para 2022, eles aumentaram significativamente, de maneira que 2019, 2020, foram 1.710 pessoas que foram sequestradas. Mas de 2021 para 2022, esse número aumentou drasticamente. 5.259 pessoas que foram sequestradas por serem cristãs, e também as igrejas que foram atacadas. Volta a tela aqui para a gente, eu acho que essa é a última tela do slide, para daqui a pouco a gente ir para o tópico 3 da lição. Querido irmão em Cristo Jesus, você está percebendo o nível, né? Todas essas telas são frutos justamente desse tópico 2 da lição e o item 1 que nós estamos lendo aqui, para mostrar que isso é real no dia de hoje. Pessoas que são mortas por ser crentes, cristãos. Outros, igrejas que foram atacadas e cristãos que foram sequestrados. Esses números que o portal Missões Portas Abertas, ele todo ano traz, são os dados que eles conseguem recolher. Você viu que nós mostramos um mapa aí onde o que está em vermelho é aquele país extremo na perseguição, o que está em laranjinha é o severo. E esses países aí, geralmente, eles estão naquela lição que nós estudamos na lição 10, né, que é a missão Portas Abertas, está lá. Todos eles praticamente estão ali. Mas preste bem atenção, querido. Ataques, sequestro, esses dados são que eles têm. Nós deduzimos, né, que possa existir muito mais ainda, muito mais sequestros, muito mais mortes, só que nós não temos eles, principalmente eles dizem, são os dados que chegam para eles, né? Então isso pode ser um número ainda maior. E há uma coisa que eu quero dizer a você, quando eu vi aquele gráfico pela primeira vez, assim, as igrejas atacadas, é o templo mesmo físico, viu? Atacado, queimado, tocado fogo. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai encontrar isso com muita facilidade. Querido irmão, diante disso, isso dá um temor tão grande na gente. Temor. Em qual aspecto eu quero mostrar a você? A sua igreja, estou me referindo ao templo físico, né? O templo onde você vai. Meu querido, zele por ele. Zele por ele. Porque tem gente que nesse momento, e eu não estou sendo aqui dando a frase de efeito para você, não, somente para lhe sensibilizar, que tem suas igrejas atacadas em algum desses países, algum desses templos destruído, pichado. Então valorize o seu. Talvez não seja o mais bonito, talvez não seja o melhor, que tenha todo o aparato, todo o conforto, todo o aparato tecnológico. Mas é o local que você pode entrar, se ajoelhar, falar com seu Pai Celestial. Essa lição mostra para a gente que nós precisamos amar mais as coisas que a gente tem aqui. Andar com a Bíblia, não ter vergonha de andar com a Bíblia. Não ter vergonha de colocar dentro da bolsa. A minha, para onde eu vou, ela vai comigo. Independente se seja na igreja, se seja no trabalho, ela vai dentro da bolsa. Valorize a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ande com ela. Seu templo, tenha vergonha, entre nele, agradeça a Deus, que Deus está lhe dando essa oportunidade, que tem muita gente lá fora querendo essa oportunidade, mas não possui. E não tem nem esperança de possuir. Mas a igreja está orando. A igreja é perseguida. Mas mesmo sendo perseguido, o evangelho está sendo pregado. Nós falamos, né, e mostramos a vocês esses quadros, mas também os relatos que esses 3 portais, Sename, Portas Abertas, Portal dos Mártires, também nos traz. É que os milagres de Deus ali acontecem. Oh, que coisa linda! Milagres de Deus. Pessoas que são convertidas, curas que são realizadas. É aquele trabalho que
Nenhum homem consegue fazer. É quando Jesus de Nazaré chega no socorro da sua igreja. É quando o Senhor Jesus abre portas de prisões, quando liberta a paz de família, quando protege do homem mau. Milagres acontecem ali, porque Jesus nunca abandonou sua igreja. Mas lembre, a igreja sempre irá passar por essas perseguições. Meu querido irmão, essas informações estão muito boas para a gente, mas vamos lá para o tópico 3, nossas horas estão avançadas. Tópico 3 da lição. Como ajudar a igreja perseguida? Eu vou ler somente o que está em negrito para a gente fazer um fechamento. Olha, conhecer a gravidade da situação, primeiro tópico. Primeiro item do terceiro tópico. Segundo, ore pela igreja perseguida. E terceiro, se envolva com a causa da igreja perseguida. Vamos juntar os três? Volta a tela aqui para a gente. Vamos juntar os três? Como ajudar? Como é que a gente ajuda essa igreja perseguida? Primeiro, conhecendo a gravidade da situação. Já fizemos isso aqui no programa. Desde a lição 1 até essa lição de hoje, e essa lição, a lição 11, é a lição que mostra mesmo como é grave a perseguição. Sim, mas também lembre de uma coisa, não acho que essa perseguição é somente lá não. Tem países onde parece que não tem, mas tem, através das leis que tentam amordaçar a igreja. Para fazer uma cruzada evangelística, um culto, muitas vezes é uma maior dificuldade que existe em algumas cidades brasileiras mesmo. É como se a pregação do evangelho incomodasse. Não é como não, porque incomoda. Em qual aspecto? Porque a igreja está sempre pregando contra o pecado e sempre vai pregar contra o pecado. Então, o que é que você deve fazer? Conheça mais. Se você puder acessar os sites que nós indicamos, conheça mais. É a primeira forma da gente ajudar a igreja perseguida. Segundo, oração. Olha, não dá para desvencilhar. Oração de missões. Falou em missões, a palavra oração está junta, está atrelada. Então, como é que a gente faz missões? Orando. A gente ora por quem vai, a gente ora pelos novos convertidos, ora para Jesus quebrar cadeias, porque a nossa batalha, meu querido irmão, não é contra a carne, não é contra o sangue, como a palavra de Deus diz. Nossa carne não é, nossa batalha não é contra pessoas. Nossa batalha é contra as fortalezas, contra o reino das trevas, que cega as pessoas, que aprisiona as pessoas, mas que o Evangelho, a luz do Evangelho pode chegar lá e abrir os olhos dessa pessoa, fazer com que ela tenha um entendimento claro, para que ela possa tomar uma decisão para Jesus de Nazaré. Como é que a gente faz isso? Como é que a igreja guerreia? Não é com armas, não é com fuzil. A igreja guerreia de joelho. Então você que está em casa, se você puder, faz um pacto com Deus, te ajoelha por quem está passando por perseguição nesse exato momento. Ora por eles, Deus vai atender. Você vai perceber uma coisa, que quando a gente busca o reino de Deus e as suas coisas e a sua justiça, quando a gente ora pela igreja, os bens materiais vão chegando de maneira... Os outros bens, as nossas necessidades começam a ser supridas por Deus, porque a gente está preocupado com a igreja de Cristo Jesus. Dê prioridade na sua oração à igreja de Cristo e você verá o que é que Deus irá fazer na sua vida de bênçãos. Como é que a gente se envolve? Vamos tentar responder. Terceiro item para a gente concluir. Se envolva com a causa da igreja perseguida. Se envolva com essa causa. Como é que a gente faz? Através da oração, a gente se envolve. Sim, nos cultos de missões que tem na sua igreja, aqui no Pernambuco, nosso programa, que se destina ao povo pernambucano, mas também ao Brasil inteiro. Eu posso falar pela minha casa, a casa dos outros eu não conheço, mas a minha eu conheço. Nós temos culto de missões aqui, são a cada 2 ou 3 meses. Todas as congregações fazem, que é para sensibilizar os demais, que primeiro Jesus está voltando, que a gente tem que pregar o Evangelho. E
que o Evangelho deve ser pregado justamente a todos. Se envolva com essa causa. No culto de missões, se envolva. Chegue junto. É assim que a gente faz, para se envolver e ajudar, né, a igreja perseguida. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós iremos terminar agora essa fala tão simples, com limitações, mas a pregação do Evangelho é quem faz o maior efeito. E deixa eu terminar dizendo a você, agradeça a Deus toda vez que você sair de casa e ir para o seu templo, da sua igreja. Agradeça a Deus por você ter uma Bíblia e poder andar com ela e ler ela em qualquer lugar. Pode ser na parada do ônibus, dentro do ônibus. Agradeça a Deus porque você ainda pode dizer a seu colega de trabalho, Jesus salva, Jesus transforma. E também nessa lição, chegue diante de Deus para orar pelos nossos irmãos que estão sofrendo. Sim, os nossos irmãos que foram comprados pelo mesmo sangue, o sangue de Cristo Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário, por mim e por você, pelo brasileiro, pelo chinês, para aquele que está na Coreia do Norte. Então, ore pela sua família, viu? Que não lhe conhece, mas é sua família. Ore por eles e com certeza Deus está com a sua igreja e irá fazer muitos milagres ainda na igreja que está sendo perseguida nesse momento. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude nessa manhã de domingo, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, que bênção essa lição desta semana. Ela dilata a nossa consciência, considerando todos os desafios que a Igreja do Senhor tem na condução e no cumprimento da grande comissão. Neste momento nós vamos orar ao Senhor, fazer uma oração especial pela igreja perseguida e também pelo dia da Bíblia, né? A fim de que o Senhor continue levantando homens e mulheres dispostos a entregarem a sua vida ao estudo das línguas estrangeiras com a finalidade de abençoarem povos com a palavra de Deus. Hoje aqui no Brasil nós somos muito abençoados entre tradução e versões em língua portuguesa, em português do Brasil. Nós temos mais de 30 aqui hoje, né? Então temos uma diversificação muito grande de traduções aqui no Brasil, mas há povos que não têm um livro traduzido. Aliás, há povos que não têm um versículo traduzido. Então vamos orar ao Senhor neste momento, pedir a Deus que continue levantando homens e mulheres, assim como ao longo da história da igreja Ele esteve assim fazendo, e que Deus continue levantando missionários e missionárias e ajudando neste momento aos nossos irmãos que estão sendo perseguidos ao redor do mundo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento, Senhor, em primeiro lugar, te render graças por tua palavra, Senhor, por tua palavra escrita, a Bíblia Sagrada, palavra através da qual nós te conhecemos, Senhor, a nossa origem, de onde viemos. Através dela, Senhor, sabemos quem somos e por meio dela sabemos, Senhor, para onde vamos. Neste momento, nós queremos te agradecer pela vida, Senhor, de cada tradutor, de cada tradutora, de cada irmão, irmã, que tu tens levantado, Senhor, ao longo da história. Ó Senhor, e queremos te pedir neste momento, ó Pai, que continue levantando jovens, Senhor, que entreguem a sua vida ao estudo da linguística, Senhor, para estudar as línguas dos povos que ainda não foram alcançados, ó Pai, com a tradução das Escrituras.
Neste momento, Senhor, abençoa, ó Deus, esteja vocacionando, dando, Senhor, entendimento, sabedoria, inteligência, ó Pai, para que o Teu reino possa ser conhecido em toda a terra, Senhor. E o Teu reino é conhecido em toda a terra não apenas através da propagação de Tua palavra, mas sobretudo através da tradução das Escrituras, Senhor. Ajuda os Teus filhos que estão ao redor do mundo, Senhor, sobretudo nesses países da janela 10x40, ó Pai, nesses países que foram aqui citados, Senhor, que estão sob perseguição severa ou extrema, ó Pai. Ajuda os Teus filhos, Senhor, que não têm o direito, ó Deus, de ter um templo, que não têm muitas vezes o direito, Senhor, ou porque este direito é solapado pelo Estado, Senhor, não tem o direito de ter as Escrituras em suas mãos. Ó Senhor, que assim como os crentes, Senhor, ali de Roma, em que o escritor aos Hebreus escreveu, ó Pai, eles têm seus bens expoliados, Senhor, vivem, Senhor, como peregrinos nesta terra, não tem lugar fixo, se reúnem nas casas, se reúnem nos vales, se reúnem nos montes, Senhor, mas nós cremos perfeitamente, ó Pai, que pode lhes faltar qualquer coisa, mas não lhes falta a Tua presença, ó Deus. E neste momento nós queremos Te pedir por nossos irmãos que estão encarcerados, os nossos irmãos que estão, Senhor, presos por professarem a sua fé. Senhor, vai neste momento, Senhor, lhes dá ânimo, Senhor. Quantas vezes o desânimo, a tristeza, a vontade de abandonar tudo, Senhor, e se adequar ao sistema deste mundo, em nome do instinto da sobrevivência, ó Pai, vem sobre a sua vida, e Satanás tenta, Senhor, mostrando que não vale a pena te servir, ó Deus. Mas neste momento, com Teu Santo Espírito, vai lhes dar força, vai lhes dar ânimo, Senhor. Muitas vezes se sentindo sós, muitas vezes não sentindo, Senhor, a cobertura, muitas vezes não sentindo, Senhor, a comunhão diária com os irmãos, porque estão isolados, estão presos, mas no nome de Jesus, Senhor, faz-lhes uma visita, Senhor. Ó Senhor, consola os seus corações, fortalece os seus braços, Senhor, fortalecem os seus joelhos, ó Deus, ó Senhor, lhes dá, Senhor, a graça de poderem permanecer, Senhor, e serem fiéis até a morte. Ó Pai, que a mesma graça, Senhor, que fortaleceu, Senhor, Timóteo, quando Paulo diz, Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, que a mesma graça invada a mente, o coração, a alma e o espírito dos Teus filhos, Senhor. Continua abençoando, ó Deus, fortalecendo, vivificando, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, que bom nesse dia possamos celebrar a Bíblia Sagrada e orar pelos nossos irmãos perseguidos. Continuemos orando pela igreja ao redor do mundo. E como o apóstolo Paulo diz, muitos dos quais nós não conhecemos, mas têm seus nomes arrolados no livro da vida. Que Deus continue lhe abençoando. Aguardamos você na próxima semana, neste mesmo horário, a fim de estudarmos a lição de número 12, que será tão abençoada quanto foi a lição de hoje. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.